Olá, queridos. Estamos hoje aqui no capítulo 9 da nossa leitura bíblica do Evangelho de Lucas, né? Caminhando também para o dia 43. Hoje é o dia 43 da nossa leitura. Eu espero que você esteja gostando e caminhando conosco nesse tempo de leitura. Logo aqui no início do capítulo 9, Jesus ele traz instruções aos seus 12 discípulos para a sua caminhada, uma vez que eles passaram a exercer o ministério de Cristo na terra, levando, né, o evangelho da cruz, o evangelho do Senhor, o evangelho de Deus para o crescimento da igreja do Senhor na face da terra. Em seguida, acontece um momento, né, de que Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Contudo, o que Herodes não sabia que não era João, mas era Jesus, já cumprindo o seu chamado messiânico. E aí acontece o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, onde os 12 discípulos ali, eles erguem, né, os 12 cestos. E o interessante é que a referência desses 12 cestos é para nos lembrarmos das 12 tribos do povo de Israel, em Êxodo 24:4 e Números 1:44, além também do texto de Deuteronômio 1:23, que são as referências em que o próprio Deus sustenta as 12 tribos de Israel por meio da sua mão e do seu poder. Lembrando que as 12 tribos são as 12 nações do povo do Senhor. E logo aqui, em continuação, a confissão de Pedro, e Jesus prediz a sua morte, ou seja, Pedro confessa sobre quem é Cristo, e Cristo ainda prediz a sua morte, prediz o seu momento ali, falando que ele vai morrer na cruz. E os seus discípulos devem assumir o papel do sofrimento, devem assumir a sua cruz. Versículo 24: Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Então, esse texto é o resumo do que Jesus está dizendo exatamente sobre a necessidade de buscar a santidade, buscar a Deus de todo o seu coração e abrir mão do mundo, porque o mundo não te dará nada além de coisas momentâneas, mas o verdadeiro presente, a verdadeira salvação está na eternidade com o Pai. Logo em seguida acontece o momento da transfiguração, em que os discípulos estão com estão com Jesus e Jesus se encontra com Moisés e Elias. Mas é interessante lembrar que nesse momento Jesus chama novamente apenas 3 discípulos para subirem com ele ao monte, que é Pedro, João e Tiago. E Pedro, João e Tiago ficam ali assustados de ver a presença física em glória de Moisés e Elias. É tão interessante aqui, Jesus se encontra exatamente com Moisés e Elias para conversar a respeito do fim dos tempos. Pensa em você ser testemunha dessa reunião, em que Jesus glorificado e também o espírito de Moisés e o espírito de Elias juntos conversando com Cristo, e você vendo aquela cena maravilhosa. Eles quiseram fazer uma tenda para o Senhor e uma tenda para eles, para que eles ficassem ali, já que era um ambiente de tanta glória e tanta paz. Mas nós sabemos que não foi para isso que Jesus foi chamado, mas sim para se cumprir a palavra do Senhor na cruz. Logo em seguida, ocorre a cura de um jovem possesso, do versículo 37 ao versículo 38, né? No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo que estava em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. O espírito se apodera dele, e de repente o menino grita e o espírito atira para a terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Esse texto a gente já leu muito claramente em Mateus e Marcos, não vou me apegar muito nele. Eu quero entrar aqui com vocês no capítulo 51 ao 56, que é um trecho que não é detalhado nos evangelhos que nós lemos até agora, né?
Então está escrito assim: E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o atendesse. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Bom, então só para nós entendermos aqui. Jesus, ele manda, ele envia homens que não são os discípulos para Samaria. Mas como nós já vimos, o povo de Samaria é contra o povo judeu. Eles não se batem, eles não conversam entre si. E aqueles samaritanos, eles vão recusar todo o povo que vai para Jerusalém. Então, não há conexão entre eles. E nesse momento aqui, Tiago e João falam assim: aquele povo não quer aceitar Jesus. Então nós vamos orar para descer fogo sobre eles, porque agora eles tinham esse poder vindo de Jesus. Só que Jesus os repreende: vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, como que você fala que é o meu seguidor se quer fazer algo instigado por Satanás? Então Jesus deixa muito claro que a vingança não é de Deus. A vingança não é o caminho que se tem para fazer as coisas do Senhor. E aí, logo em seguida, do versículo 57 ao versículo 62, Jesus ele fala sobre pôr à prova aquele que decide segui-lo por vontade própria e que não foi o Senhor que o chamou, ou que não foi convencido pelo Espírito Santo. Existem diferenças aqui em quem fala que vai seguir Jesus. O primeiro seguidor de Jesus é aquele a qual Jesus chama, e o convencimento vem por meio do Espírito na fala de Jesus. O segundo é aquele que é convencido pelos milagres e maravilhas, quando são curados, quando são ressuscitados e decidem seguir Jesus. E o terceiro é do próprio coração. Você pode ver que toda vez que uma pessoa se manifesta em seguir a Jesus do próprio coração, da sua própria vontade, Jesus questiona essa pessoa e essa pessoa não permanece. E isso acontece aqui nesse texto. Jesus fala exatamente sobre isso. Jesus indaga exatamente sobre isso. E o interessante aqui é que no final Jesus fala: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, quando você decide seguir a Jesus verdadeiramente, você não olha para trás. Você abandona tudo e segue seu caminho. Eu espero que você tenha gostado da leitura de hoje. Deus abençoe. Tchau, tchau.